síntese de novo de purinas nucleotídeos. A síntese é dispendiosa em relação à quantidade de mols de ATP gastos para cada mol de IMP gerados. Pode-se dividir essa síntese didaticamente em duas fases. A primeira é a formação do IMP, que é a inosina 5' monofosfato, através do 5' fosforibosil 1-pirofosfato, em 10 passos metabólicos. O PRPP é derivado da ribose 5-fosfato, com mais 2 fosforilações, então ele possui 3 fosfatos. A segunda etapa é a conversão do IMP, a inosina monofosfato, em AMP e IGMP. A síntese de novo de purinas é executada passo a passo. O aspartato doa o nitrogênio 1 desse primeiro anel, que é o anel de 6 membros. O tetraidrofolato doa os carbonos 2 e 8, que é do segundo anel. A glicina doa o nitrogênio 7 do segundo anel. E também os carbonos 4 e 5, bem da glicina. A glutamina doa os nitrogênios 3 e 9. Assim, nós podemos ver que o anel de purina tem origem em várias moléculas. E também o CO2 ou bicarbonato, que vai doar o carbono 6. A síntese é bastante complexa, certo? Então, a base de início é a ribose 5-fosfato, que é convertida no fosforibosil pirofosfato que nós temos aqui em cima, tá certo? Essa molécula aqui. Então, primeiro, vai reagir com a glutamina, tá certo? E à medida que as etapas vão ocorrendo, os demais aminoácidos vão entrando, como a glicina, certo? E a glutamina, tá ok? Então, ao final dessa síntese, que nós estamos vendo de uma forma resumida, nós teremos o inosinato ou inosina monofosfato, certo? Que é resultante dessa etapa de síntese, ok? A formação do MP e do GMP. Então, a partir do IMP, inosina monofosfato, que foi formado nas etapas anteriores, nós podemos ter a formação do adenilato ou adenosina monofosfato ou guanilato, guanosina monofosfato, né? Então, o nucleotídeo de adenina e o nucleotídeo com guanina. Então, o IMP ele é convertido primeiro no adenilo succinato, com a entrada de aspartato e o gasto de GTP, e em seguida sai um fumarato e aí nós vamos ter o adenilato ou AMP, certo? Que tem essa amina aqui. Nós vimos também que o inosinato, né, pode dar origem ao xantilato ou XMP, que vai entrar a glutamina aqui, vai consumir ATP para formar o guanilato ou GMP, que também tem uma amina na cadeia ligada ao anel. O processo é regulado obedecendo feedback negativos. Então, quando a concentração do AMP está alta, o AMP inibe a sua própria produção a partir do IMP, certo? Mas também o AMP faz uma alça mais longa, certo? O AMP vai inibir aqui o passo entre o fosforibosil pirofosfato e a 5-fosforibozilamina. Então, na parte inicial, ou seja, nas primeiras reações. O GMP também pode inibir a sua própria formação a partir do IMP, quando o GMP sobe, ele pode inibir, como também o GMP pode inibir também a glutamina PRPP amidotransferase, conforme faz o AMP, o GMP e o IMP. Então, os três, AMP, GMP e IMP, podem inibir a enzima inicial, né? A glutamina PRPP amidotransferase. Também o AMP, né?
pode ser convertido em ADP e o ADP inibir a conversão da ribose 5-fosfato no PRPP pela ribose fosfato pirofosfocinase ou simplesmente PRPP sintetase. Assim, a síntese ela é inibida por retroalimentação. A síntese de pirimidinas nucleotídeos. Então, os nucleotídeos de pirimidina, eles são formados também a partir de aminoácidos, né? Então, a glutamina vai doar o nitrogênio 3 e o aspartato vai doar os carbonos 4 e 5 e 6 mais o nitrogênio 1, certo? Então, tem 6 membros do anel. O N3 é da glutamina, 4, 5 e 6 carbonos fornecidos pelo aspartato. E o aspartato também doa o N1. O bicarbonato doa o carbono 2. Temos aqui a síntese de pirimidinas nucleotídeos. No caso aqui, vamos ver a formação da uridina trifosfato e da citidina trifosfato. Então, o aspartato, né, começa a reação com o carbamoil fosfato, ok? A enzima é aspartato transcarbamoilase. Então, nós vamos ter a formação do carbamoil aspartato, de hidroorotato e do orotato. Em seguida, vamos acrescentar o PRPPP, ou seja, fosforribosil pirofosfato, certo? Que é derivado da ribose, vocês já sabem. E então, nós vamos ter a formação do uridilato ou MP. Um outro nucleotídeo que é formado aqui é a uridina UTP, tá certo? Que é por fosforilação, tá certo? E, finalmente, forma-se a citidina trifosfato. Então, o uridilato MP é convertido para UTP para depois dar origem ao CTP, tá certo? Temos aqui a regulação da aspartato transcarbamoilase, uma enzima-chave da síntese das pirimidinonucleotídeos. Nós podemos ver que ela, na presença do CTP, né, que é o produto final dela, o CTP é um produto final, inibe a enzima. Então, nós podemos ver a atividade aqui mais baixa na presença do CTP. Quando nós colocamos o ATP reverte essa inibição, porque ele é um ativador positivo, né, alostérico positivo da aspartato transcarbamoilase. Você deve estar curioso, né, para saber sobre os desoxirribonucleotídeos, que são os nucleotídeos de DNA. Como é que eles são formados? Primeiro, nós formamos os nucleotídeos de RNA, tá certo? Mas você viu que estava faltando o de timidina, né? Nós não vimos, nós só vimos o que tem uracila e aquele que tem a citosina, mas nós não vimos aquele que tem a timina, né? Porque ainda vai ser formado. Então, aqui nós temos a ribonucleotídeo redutase. As subunidades alfa dela possuem regiões de regulação. Sítio de especificidade de substrato, principal sítio regulador, sítio para ligantes como ATP, desox ATP, desox GTP, desox TTP, que é timidina trifosfato, né? E outros sítios aqui de ligação. Quais são os substratos da enzima? O ADP, que ela vai converter em desox ADP, CDP, a citidina de fosfato, que ela vai converter em desox CDP, uridina de fosfato, que ela vai converter em desox UDP, e o desox GDP, tá certo? E você deve estar perguntando, e cadê a timina, né? O de timina, até agora não apareceu, né? Então, aqui nós podemos também revisar como foram formados o desox nucleotídeos e a formação do desox timidina monofosfato. Finalmente vai aparecer um nucleotídeo de timina. Então, a citidina de fosfato, ela é convertida para desox citidina de fosfato pela ribonucleotídeo redutase, que pode converter 4 dos 5 tipos de nucleotídeos, né? O DP vira desox UDP.
tá certo? Aqui também nós temos uma enzima chamada nucleosídeo difosfato cinase, que pode fosforilar essa cinase e colocar mais um fosfato. Então fica fica desoxitidina trifosfato. Ela pode ser desaminada, que a gente sabe que uma citosina desaminada vira uma uracila. Então pode ser desaminada na citosina para ficar desoxuridina trifosfato. Também a desoxuridina trifosfato pode ser formada a partir de UDP, né? Desoxo-UDP. Então ela tem essa rota para cá, então pode vir de cima. O desoxo-UTP vai dar origem ao desoxo-UMP. E você deve estar curioso, para que ter um desoxo-UTP, desoxo-UMP, se a uracila não tem DNA? Os desoxirribonucleotídeos não são de DNA, não é? E por que que você vai ter desoxo-MP, desoxo-UTP na célula? Para que serve? Somente para uma coisa: formar o desox-TMP, ou seja, a timidina ela é formada na forma desox. Não existe a forma não desox, né? Então, o desoxo-MP é formado, ou vai dar origem a desox-TMP através da enzima timidilato sintase. Você deve estar assustado com esse painel, né, de regulação da ribonucleotídeo redutase. Mas vamos por partes. Uma coisa que a gente precisa entender logo é que os produtos finais inibem a sua própria produção, certo? Então, o desox ATP, desox GTP, desox TTP e desox CTP vão inibir as vias que o produzem, tá certo? Então, esses nucleotídeos vão causar uma inibição na ribonucleotídeo redutase. Eles vão agir nos principais sítios reguladores, tá ok? Quem que tem efeito positivo? O ATP. O ATP estimula a enzima, a ribonucleotídeo redutase, tá certo? O ATP, em todos eles, ativa a produção de todos eles, né? Aqui no centro nós temos os substratos da enzima, né? Aqui são os substratos, né? Então, nós já vimos a regulação para cá e aqui nos sítios de especificidade ao substrato. É uma outra região regulatória da enzima, certo? Então, também nós vamos ter uma ativação pelo desox ATP, tá certo? Desses sítios. E vamos ter inibição de parte dos desoxirribonucleotídeos, tá certo? Como o desox TTP e desox GTP, tá certo? Que vão ter um efeito negativo aqui nesse sítio de especificidade do substrato da ribonucleotídeo redutase. As purinas, elas são degradadas, assim também como as pirimidinas. As purinas em humanos, né? Nós vamos ver aqui em primatas, pássaros, répteis e alguns insetos, e nos insetos, ela vai dar o ácido úrico, tá certo? Você sabe que nas aves o ácido úrico vem do metabolismo proteico, né? Mas em humanos o ácido úrico vem do metabolismo das purinas, né? Purinonucleotídeos. Então o nucleotídeo GMP, guanosina monofosfato, e AMP, adenosina monofosfato, eles vão ser convertidos no ácido úrico, tá ok? Que é o produto de excreção deles. Então, o GMP ele vai ser convertido na guanosina, vai perder o fosfato e depois vai ser desaminado. Aqui forma a guanina é desaminada, vai formar a xantina e depois, pela xantina oxidase, vai formar o ácido úrico, tá certo? Aqui. O AMP, ele também perde o fosfato, certo? É desaminado, depois é removida a ribose, certo? Aqui é o contrário, no GMP, a ribose é removida primeiro para depois desaminar. Aqui desamina, depois tira a ribose. E aí forma a hipoxantina, que é convertida na xantina pela xantina oxidase, que catalisa duas reações. A conversão de hipoxantina em xantina e de xantina no
ácido. Então, a xantina oxidase ela é muito importante nessa síntese do ácido úrico. É por isso que vocês vão ver que o allopurinol é um inibidor da xantina oxidase e pode controlar os níveis de ácido úrico no sangue. Em alguns animais, como primatas, passos, répteis e insetos, formam ácido úrico. Na maioria dos mamíferos, vai formar a lantoína. O ácido úrico é convertido em alantoína. Em peixes, pode formar o alantonato, né? E a ureia em anfíbios, peixes, etc. Invertebrados marinhos podem também formar amônia, tá entendendo? Então, às vezes é liberado na forma de amônia esse nitrogênio dos nucleotídeos. Vamos ver como uma das pirimidinas é degradada. No caso aqui, a timina, certo? Então, essa base nitrogenada timina, ela é metilada, né? Conforme nós podemos ver aqui. Então, ela vai ser convertida na dihidrotimina. Depois, nós vamos ter um processamento até formar o metilmalonil semialdeído, que é um composto que pode ser convertido no succinil-CoA do Cid Krebs. O succinil-CoA é usado no Cid Krebs. Então, as pirimidinas morrem no Cid Krebs, ou seja, terminam lá, enquanto que as purinas em ácido úrico. Nós vimos a síntese de novo de purino-nucleotídeos e pirimidino-nucleotídeos, que são formados passo a passo, né? E que ambos, o PRPP, o fosforribosil pirofosfato, é utilizado. As vias de recuperação de purinas, há também vias para pirimidinas, né? Nós vamos ver as de purinas. Nós temos 3 vias de recuperação de purinas. Nós podemos recuperar a adenina, né? Aqui, com o fosforribosil pirofosfato, formando o AMP, o adenosina monofosfato, e o pirofosfato inorgânico. Nós temos uma enzima que pode catalisar 2 reações. A hipoxantina guanina fosforribosil transferase, né, HGPRT-ASE, ela pode converter a hipoxantina em IMP, inosinato ou inosina monofosfato, usando também o PRPP. A guanina vira GMP, guanosina monofosfato. Então, a hipoxantina guanina fosforibosil transferase faz a recuperação dessas bases nitrogenadas. Ou seja, ácidos nucleicos que foram degradados, por estarem senescentes, então as bases podem ser recuperadas e aproveitadas.